RP Comunicação apresenta Pode Debater. Um oferecimento: Marque-se, Marcas e Patentes, Colégio Aquarela e Faoro Arquitetura. E estamos começando mais um Pode Debater, diretamente aqui dos estúdios da RP Comunicação. E é uma alegria, gente, saber que esse projeto tem alcançado tantas pessoas e que o nosso serviço realmente está sendo efetivo. Um trabalho de cidadania, um trabalho de utilidade pública. Por quê? Eu quero que você, eleitor, você, cidadão, escolha o melhor para a nossa cidade. E esse espaço que a gente criou aqui, é claro, para que os vereadores tivessem mais visibilidade, mas que para você, que está nos acompanhando, fizesse a melhor escolha também. Entendeu? O nosso trabalho aqui, ele não tem nenhum viés com nenhum partido, com nenhum candidato. A gente quer realmente levar a informação para que você, daqui 4 anos, saiba em quem votou. Para que você saiba cobrar também durante os 4 anos. Todos esses assuntos e pautas que nós estamos trazendo aqui, claro, são várias outras pautas, como sustentabilidade, várias outras coisas que poderiam ser feitas aqui. Só que a gente elencou algumas perguntas aqui que a gente sabe que vai fazer muita diferença para você. Porque o básico está aqui. E o básico bem feito funciona. A gente tem essa premissa. E se você conhece algum empresário que precisa de marketing, propaganda, produção de vídeo de alta qualidade, pode procurar também a RP Comunicação, a sua agência e produtora aqui no oeste do Paraná. Hoje nós vamos conversar com o Paulinho da Saúde. Tudo bem, Paulo? Bom dia, Cristiano. Obrigado pelo convite, né? Bom dia. Um olá para todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que vai acompanhar esse vídeo. Estamos aqui para falar da nossa amada Foz do Iguaçu. Legal, Paulo. Então, a nossa logística aqui, Paulo, não sei se você já viu, né? Nós temos aqui a nossa urna maior com as 9 pautas. Nós vamos sortear uma e nós vamos debatendo entre elas. O seu tempo é de 30 minutos. Sobrando tempo, né? No final do nosso bate-papo, você tem ali um espaço também para conversar com o público, falar ainda mais suas propostas, tá? O pessoal quer saber quem que é o Paulo. O pessoal quer saber o porquê que você está nessa corrida eleitoral. Então, o tempo está começando agora. Fala teu nome, teu número de candidato, por que que você está nessa corrida eleitoral e quem é você? Bom, meu nome é Paulo Sérgio Ferreira, mais conhecido como Paulinho da Saúde, né? Estou há muito tempo, né, Cristiano, lutando nessa militância, que eu falo que é a militância da saúde, a militância de defender os trabalhadores de saúde, de lutar por uma saúde de mais qualidade nessa cidade, defender as pautas da saúde. Então, através do sindicato, a gente faz isso de forma muito mais incisiva, porque a gente está acompanhando toda a luta desses trabalhadores dentro das instituições, dentro das unidades de saúde. Então, a gente sabe o que cada trabalhador passa e o que eles repassam para nós que está acontecendo na nossa saúde. Então, a ideia de sair candidato na primeira vez, por pouquinha coisa eu não consegui entrar. Agora venho na segunda porque eu quero dar voz à nossa saúde, dar voz aos trabalhadores da saúde, dar voz à cidade de Foz do Iguaçu. Parabéns, irmão. Eu acho que é uma pauta realmente muito pertinente para a nossa cidade. Tanto os profissionais estão cansados, eles precisam de atendimento de saúde, sabia? Eu vejo que muitas vezes o burnout dentro do sistema público, ele está muito grande, a demanda está muito alta. E a gente tem que dar um jeito nisso daí. Exatamente isso, Cristiano. Aí esqueci de falar meu número, né? O número é 11111. Beleza, então, Paulo. Vamos lá, então, para os nossos sorteios das nossas pautas aqui. Vamos começar falando de desenvolvimento econômico e emprego. Desenvolvimento econômico e emprego. O Paulinho é da saúde, mas ele vai dar opinião em várias outras pautas. Temos que falar de Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, né? Aqui, ó. Há pouco tempo tivemos a notícia de um dos museus mais importantes da França que será instalado em Foz do Iguaçu. Qual a sua sugestão para que mais instituições internacionais como essa invistam em nossa cidade, Paulo? Cristiano, isso é muito fácil, né? Primeiramente, a gente tem que buscar mostrar Foz do Iguaçu para que esses empreendimentos venham para Foz do Iguaçu. Hoje nós temos uma cidade que você tem um atendimento, você tem uma cidade que você é muito turista, mas você não oferece para o turista as condições para que ele visite Foz do Iguaçu, para que ele fique em Foz do Iguaçu. O turista hoje é hotel, Paraguai e Argentina, hotel.
eles não passeiam pela cidade. E esse museu é prova de que o mundo está de olho em Foz do Iguaçu, Cristiano. E nós precisamos de mais empreendimentos assim. Vamos ter aí agora o aquário, né? Diz que o maior aquário da América Latina vai ser instalado aqui em Foz do Iguaçu. Esse museu que é muito importante, que é um dos maiores museus do mundo. Então, nós precisamos trazer, na parte esportiva, fazer uma arena esportiva para que a gente tenha eventos de grande porte em Foz do Iguaçu através do esporte. Então, isso é muito importante. Então, é buscar e fazer com que o turista permaneça mais em Foz do Iguaçu, visitando Foz do Iguaçu. Né? Não só os atrativos e hotel, atrativos, hotel. Não. Fazer todo o tour pela cidade de Foz do Iguaçu. Exatamente, bem por aí. Vamos lá, então, para mais um bate-papo aqui. A pauta agora é mobilidade urbana e infraestrutura. Eu quero que você que está nos assistindo, comenta aí como é que está o seu ir e vir de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Como é que estão suas calçadas, as vias, o ônibus que você pega, as condições e tudo mais. Deixa o comentário aí para nós também. Mobilidade urbana e infraestrutura. Há um tempo atrás, Paulo, eu mesmo presenciei algumas vias cheias de buracos, passando por um processo de pintura asfáltica. O exemplo é aqui, ó, na rua Carlos Isbariani, atrás da Avenida Pedro Basso. Um serviço totalmente jogado fora, em vista que precisava mesmo era de uma reforma asfáltica, né? E não de pintura. E caso isso acontecesse, teria de pintar novamente, né? Como você pretende fiscalizar as ações que a prefeitura faz em reformas de vias públicas e como que você acha que essas reformas devem ser feitas para que realmente sejam efetivas para a nossa cidade? Bom, isso é um problema claro, né? Você pode evidenciar, é evidenciado em um problema claro de gestão. Gestão. A palavra é gestão, Cris. É você fazer planejamento. É você analisar aquilo que você está fazendo. Veja, o próprio engenheiro que está vendo que a rua precisa de malha asfáltica, como é que eu vou pintar? Vou pintar um buraco. Pintar um buraco. Tem que pintar o buraco para indicar que ali tem um buraco para que a gente não caia dentro do buraco. É isso que tem que ser feito. Então, a palavra correta é gestão e planejamento. Tudo que está sendo feito nessa cidade, a gente percebe que falta planejamento. Essa é a palavra mágica. Gestão. Colocar pessoas qualificadas para que executem esse trabalho. Exatamente. O povo está indignado com muita coisa, mas muitas vezes eles também não se manifestam, né? Exatamente isso. Aqui é o seu espaço também. Se manifesta aí, comenta aí o que você acha que deve ser feito dentro dessa parte de mobilidade urbana e se tá certo pintar buraco, viu, gente? Assistência social, Paulo. Bora. Vamos falar de assistência social? Bora. Tão importante aqui na nossa cidade, região de fronteira. A gente tem bastante gente vindo do Paraguai, precisando de ajuda social também, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Assistência social. No Paraná, a fronteira ocupa hoje o segundo lugar no ranking de cidades com maior índice de pessoas que não têm local adequado para residir, perdendo apenas para Curitiba, que tem 1.800.000 pessoas, habitantes. Quais projetos que você acha que poderiam melhorar o atendimento às pessoas em situação de rua e minimizar esse impacto na sociedade, Paulo? Veja, nós, quando falamos disso, a gente tem que falar isso com muita seriedade, Cris, porque a gente está com um problema muito sério nessa cidade. E é um problema tão sério que ele já está atingindo os empresários. Porque você andando na República Argentina, por exemplo, você vai ver a quantidade de morador de rua que tem residindo embaixo dos pilares, né? Embaixo ali das sacadas dos prédios. Então, isso é muito preocupante. Primeiramente, é fazer um mapeamento de toda essa população. Até porque, Cristiano, a gente não pode esquecer que existem projetos. Existem projetos, né, na cidade para esse tipo de morador. Mas são projetos que ele não é obrigado a fazer, ele não é obrigado a frequentar, não é obrigado a participar. Então se torna muito difícil, é um trabalho literalmente de formiguinha. Mas a assistência social em Foz do Iguaçu ela precisa ser olhada de frente, encarada de frente, porque está se tornando um problema crônico. Quantidade de morador de rua, quantidade de gente que vem, né, para Foz do Iguaçu para pedir esmola no sinaleiro, usando crianças para isso, é uma situação que está muito preocupante. Eu tenho até
muitos empresários perguntando, fazendo essa pergunta. O que nós vamos fazer com os moradores de rua? Primeiramente, a gente precisa mapear, a gente precisa entender a história de cada um. Eu penso que se for preciso de um dinheiro para ele voltar para a cidade de onde ele veio, que a gente ajude, dê condições para que ele retorne para o seio da família, mas é preciso fazer um mapeamento. Em primeiro momento, o mapeamento dessas pessoas para que a gente saiba um número. A gente não tem um número. Se você perguntar para todo mundo, ninguém sabe quantas pessoas. Porque todo dia chega 5, chega 10, chega 2, e a gente precisa fazer esse mapeamento para aí estudar um planejamento como que vai fazer com esse pessoal. Tem uma estratégia que foi usada numa cidade de Santa Catarina, salvo engano, que o prefeito fez isso, né? Isso. Ele qualificou, tem emprego. Quer trabalhar? Tá aqui. Chama-se Topázio Neto. Exatamente. Você quer trabalhar, tá aqui. Não quer, infelizmente, dá tua passagem pra você voltar. Exatamente isso. Santa Catarina tem sido referência nesse. Exatamente. Não é mandar a pessoa, né? Não. Mas assim, às vezes a pessoa tá ali, Cristiano, quando a pessoa tá ali, às vezes ela tá precisando somente de um olá. Como é que você tá e por que você tá aqui? A gente não tem que esquecer que são seres humanos. São seres humanos, né? Que estão numa situação de fragilidade. Paulo, antes de a gente sortear a próxima pergunta, eu queria que você e as pessoas que estão nos acompanhando dessem uma olhadinha no recado da Marques Marcas e Patente. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Ei, a sua marca é como um filho. Não basta só dar um nome. É preciso registrar. Assim como cada cidadão precisa do registro do seu nome, a sua empresa também precisa de um registro exclusivo que proteja e valorize a sua marca. Registrar a sua marca é concretizar o seu sonho como empreendedor e ter a tranquilidade que o seu negócio vai crescer de forma segura. Não deixe a sua marca vulnerável para que outro registre aquilo que você conquistou com tanto trabalho. Nós aqui da Marques aguardamos você para proteger o seu bem maior. Top, né? A Marques Marcas é referência na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná e no Brasil. Não é só no Brasil, não. Também tem na Europa. Maior franquia de registro de marca, gente. Quer segurar seu nome? O projeto que você tem, inclusive o Pode Debater, o Giverscast, são registrados com a Marques Marcas junto ao NPI. Quer assegurar o nome da sua empresa e da sua marca, da sua ideia? Fala lá com o pessoal da Marques. Dando sequência aqui, Paulo. Hoje nós estamos com o Paulinho da Saúde, o homem que vai mudar a Foz do Iguaçu. Esporte. Vamos falar de esporte, Paulo. Tá totalmente ligado à saúde, né? Muito. Esporte e saúde estão literalmente ligados, cara. Literalmente ligado à saúde. É igual meu número, um atrás do outro. Vamos lá, Foz do Iguaçu tem um imenso potencial turístico e disso todos já sabem. Atrair eventos esportivos de grande porte pode promover modalidades, atletas e ao mesmo tempo fomentar a economia seria de grande valia, não é mesmo? Hoje pouco se fala de turismo esportivo. O que você sugere para melhorar isso em Foz do Iguaçu, Paulo? Eu falei ali na primeira mensagem que eu falei da questão do turismo, falei, é uma arena multiuso. Mas nós temos... Tem coisas que a gente precisa elogiar e a gente não pode ser demagogo ao ponto de a gente não elogiar aquilo que é bom. Nós temos a pista do ginásio Costa Cavalcante que está muito bacana. Então a gente teria que fomentar mais atividades esportivas naquele local, porque ficou uma pista muito bonita, né? E ela está sendo muito utilizada pela população. Então, mas uma arena multiuso, nesse momento em Foz do Iguaçu, era fundamental. Que a gente trouxesse todo tipo de evento esportivo, né? Os eventos indoor, principalmente, né? Que são dentro das quadras, são eventos que trazem muita gente para essa cidade. E, Cris, digo mais, não só para adultos, isso para as crianças. Trazendo, porque quando você faz um evento esportivo que você envolve criança, vem a criança, vem o pai, vem a mãe, vem muito mais gente que acaba, por conta do esporte, fomentando todo o comércio local, fomentando toda a economia de Foz do Iguaçu. Bem pensado, as crianças lá em casa não dirigem ainda, né? Então tem que vir com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó. Não, eu falo isso porque o João Paulo, meu filho, ele tá jogando bola. E ele tem saído muito para fora para jogar. O que acontece? Domingão cedo, jogo lá em Cascavel, vamos embora. A gente vai. Então acaba indo comer no restaurante da cidade, você acaba fazendo um turismo local por conta daquele evento esportivo. Bacana. Vamos dar sequência aqui então, Paulo. Vamos falar de cultura e lazer.
A gente tem mais de 90 etnias já em Foz do Iguaçu e temos também a UNILA ali, que cada ano chega um grupo novo de estudantes, né? Então, cultura a gente tem para diversificar um monte aqui, né? Candidato Paulo, você acredita que seria possível criar um projeto de lei para incentivar a produção cultural local e apoiar artistas de Foz do Iguaçu? Olha, criar um projeto de lei, claro, a gente sempre pensa em criar um projeto seu, denominar algo, né, da sua criação. Mas a gente não pode esquecer que nós já temos muitos projetos nesse sentido. Seria só mais um. Então, por que não pegar os projetos que estão já em pauta, que estão aprovados, e usá-lo ele de maneira adequada? Veja, a gente não pode esquecer que nós matamos uma festa tradicional da cidade chamada Fartal. Então, como é que eu vou criar um outro evento? Não, vamos de novo renascer a Fartal, mostrando o empresário da cidade, dando espaço para que esse empresário invista nos estandes, invista na nossa festa. Isso é cultura. Não podemos deixar de falar que Foz não tem um espaço cultural, Cris. É uma vergonha. Vai ter um museu agora? Vai ter. Mas nós precisamos de um teatro para que a gente traga grandes eventos, grandes cantores, grandes artistas. Então, é preciso a gente fazer isso. Então, criar um projeto pode ser, mas melhorar o que nós temos e fazer efetivar o que já se tem é a melhor saída. Sim. Você citou da Fartal e a gente vem falando aqui bastante também da antiga Fenartec. Fenartec era muito boa. Então, a Fenartec ela já morreu ao ponto de que se tornou praticamente esquecida. Mas veja, nós estamos fazendo uma duplicação, né, da Avenida das Cataratas, que vai ficar muito bom o trânsito de ir e vir. E nós estamos falando em vender o centro de convenção. Não é o momento, cara. Agora é a hora. Vai ficar legal ali, vai ficar fácil acesso. Vamos fazer os eventos de Foz do Iguaçu no centro de convenções. É o maior centro de eventos da região trinacional. Exatamente isso. Então, assim, a Foz do Iguaçu é uma cidade que ela vai na contramão do desenvolvimento. Você percebe isso? Ela vai na contramão do desenvolvimento. Ela dificulta para o empresário, ela dificulta para o turismo. Então, assim, como é que nós vamos vender um centro de eventos numa rodovia que está sendo duplicada agora e que vai ser um museu na frente? É uma discussão que tem que ser feita com a sociedade, né? Tem que ver para quem está vendendo, né? Para quem que tá vendendo e quanto que está sendo essa negociação, né? Porque acho que está sendo beneficiado, não é só um, não. Vamos lá, então, seguindo aqui a nossa pauta, a gente vai falar de saúde pública. Só que antes de a gente falar de saúde pública, Paulo, eu quero que o pessoal nos acompanhe aqui, vendo um recado do Colégio Aquarela. Dá uma olhadinha do Colégio Aquarela aí, pessoal. Se o que você busca para o seu filho é uma educação inovadora, que vai além do tradicional e capacita para os desafios do futuro, o Colégio Aquarela é a escolha certa. Com abordagem lúdica e uma estrutura cuidadosamente pensada para atender a todos os aspectos do desenvolvimento infantil, estamos preparados para formar cidadãos mais conscientes, criativos e capazes de transformar o mundo com soluções inovadoras. Então, se assim como nós, você deseja garantir as melhores oportunidades para um futuro brilhante, agende sua visita e venha conferir tudo de pertinho. Colégio Aquarela com mais de 30 anos de tradição em Foz do Iguaçu, uma estrutura fantástica, aula de robótica, inglês. A criança vai sair realmente um cidadão de bem, formado pelos melhores profissionais da área da educação. Vamos dar sequência aqui, Paulo. Paulo vai falar de um tema que ele adora, gente. Aqui, ó. Saúde pública. Aqui, ó. Vamos escolher uma pauta aqui para que a gente fale um pouquinho de saúde pública. Qual é o projeto que você acredita que nós deveríamos implantar para melhorar o atendimento nos postos de saúde e reduzir o tempo de espera nas consultas e exames, Paulo? Olha, esse é um tema, essa é uma questão que tem sido cobrada muito pela gente, quando a gente anda pelas ruas, que é o tempo de espera nas filas, que é o tempo de espera para uma consulta com especialistas. Eu criei recentemente, apresentei para o candidato a prefeito Paulo McDonald, um projeto que fala nesse sentido principalmente. O que a gente precisa pensar? Nós precisamos pensar que o médico hoje ele tem uma lei que ele pode atender apenas 16 pacientes. Isso tem que ser mudado. Nós temos que pensar numa forma que esse médico atenda mais. Com a demanda que a gente tem, ele pode atender só 16. 16 pacientes. A média que é essa, 16 pacientes, para trazer uma boa consulta de qualidade. Aí eu pergunto para você, quando você vai no posto de saúde, quantos minutos demora a tua consulta? Rapaz do céu, se ele consegue olhar na minha cara direito. É exatamente isso. Porque hoje, qual que é a situação, Cris?
Hoje um médico olha para você e te referencia. O médico não te toca mais. O médico não chega para você, como é que o senhor tá? Nossa, essa dor tá me parecendo alguma coisa aqui, que eu acho que... Ele, não, o que você tem é pro clínico, pro gastro. Já manda você direto pro especialista, que você vai ficar 3 anos naquela fila. E aí, daqui um pouco, o teu problema, que era uma coisinha simples, ele se torna uma situação crônica. Então, nós precisamos resolver essa questão médica, principalmente. E como é que nós vamos fazer isso? Trazendo médico. Como é que nós vamos trazer médico? Tendo que criar uma proposta que seja, aos olhos deles, seja vantajosa para que eles venham para Foz do Iguaçu. Uma ideia bacana, e até... No começo pensei contrário, mas depois começo a refletir no que a gente quer para a saúde de Foz do Iguaçu e no que a gente precisa para Foz do Iguaçu. A autarquia que está sendo criada não é um mau negócio. Porque a gente pode pegar esse pessoal que está no hospital municipal hoje, que vai ter que ir para as unidades de saúde, muitos estão trabalhando à noite. E por que não pensar nesses profissionais trabalhando à noite? Por que não fazer os mutirões de exames durante a noite? Atendimentos com especialistas, alguns especialistas das 19 às 22, por exemplo, para a gente poder desafogar essa fila. Mas o grande problema de Foz do Iguaçu não é só a espera no posto, é a espera nas filas de especialistas. Exato. Cristiano, tem 3.000 crianças na fila esperando uma neuropediatra. Nossa. Por quê? Por causa do laudo do autismo. Então a gente, quando fala, vamos construir escolas especializadas para atender os autistas. Mas antes da criança chegar na escola, ela precisa de todo um atendimento anterior. Ela precisa do laudo, ela precisa da fono, ela precisa da nutricionista, ela precisa de uma série de atendimentos que não está tendo. Então uma mãe esperar 2, 3 anos para ter um laudo de uma criança que o tempo todo grita, por exemplo, né? Tem aquela que está no nível... Ela não consegue dialogar, ela não consegue verbalizar. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, a gente não pode deixar de pensar nisso. Fila de especialistas hoje em Foz é um problema crônico. Problema crônico que precisa ser resolvido. É uma missão difícil? A missão super difícil. Porque do mesmo jeito que entra, do mesmo jeito que sai, entra muito. Então a gente precisa saber como é que a gente vai equalizar essa demanda. Exatamente. Além dessa espera, tanto para exames e consultas, a gente tem uma remarcação enorme dentro das partes de cirurgias eletivas, né, Paulo? Exatamente isso. Cristiano, assim, você pega... Vou falar para você a minha área, a oftalmologia. Você tem 1.900 pacientes na fila, certo? Uma fila que todos os dias, os médicos atendem 300, as 3 empresas que atendem 200, 300 pacientes por dia. Então você pega aí 50 cataratas, cirurgia de catarata entrando por dia. Essa fila ela só vai aumentando. Sabe quantos pacientes as empresas contratualizadas podem operar por mês? 45 pacientes cada uma. Nossa, eu tenho um espaço num centro cirúrgico que eu posso operar 300 por mês para resolver o problema da fila. Então, por isso que eu falo, é a falta da gestão, a falta do interesse público em resolver o problema. Parece que essas longas filas, elas trazem, uma comoção. Parece que isso é bom politicamente. Não, eu acho que resolver é muito melhor politicamente. Sim. A gente fazer uma saúde de qualidade é muito melhor politicamente. Então, são políticas públicas que a gente precisa rever urgente. São essas filas de especialistas, as filas de cirurgias, a fila ginecológica. Você pega uma mulher que fica 30 dias ali com problema, sabe? Numa situação triste. Então, quando a gente anda, a maior preocupação das pessoas é saúde. 57% das reclamações dos levantamentos que foram feitos é da saúde. Então, metade de tudo aquilo que está ruim na cidade é saúde. Caramba, cara. É uma situação muito complicada e muito difícil. Amigo, amiga, você que está nos acompanhando, eu sei que talvez você não utiliza o sistema público de saúde, ou talvez tenha algum conhecido, um parente, um amigo que utiliza. Eu queria aqui que você deixasse a sua mensagem. O que pode ser feito? Eu quero a tua opinião para que os demais candidatos, inclusive o Paulo que está aqui no nosso bate-papo hoje, possa olhar as dores que realmente a sociedade tem. Porque muitas vezes, Paulo, a gente tem boas ideias, boas intenções. Só que a quem está atendendo? É só um grupo exclusivo de pessoas? É interessante que a gente olhe o macro, né? É interessante que a gente olhe o macro e entenda a debilidade da cidade. Foz do Iguaçu está com a saúde doente. Doente. Literalmente, nós temos uma saúde doente e uma fila da dor. Porque a pessoa fica naquela fila ali, Cristiano, anos e anos, o problema dele vira crônico. Exato. Eu apresentei, só falando nesse gancho, eu apresentei um projeto também, juntamente com os médicos anestesistas, que chama-se Clínica da Dor. E o que é a Clínica da Dor? Veja, você tem muita dor lombar, que o cara não quer operar
respirar, mas ele sente uma dor tremenda. Essa clínica da dor, ela consegue tirar os pacientes da crise. E no Brasil existem 400 médicos especialistas nessa área. Nós temos 5 em Foz do Iguaçu, Cristiano. 5 aqui, e nós não utilizamos esses anestesistas, esses médicos da dor, para atender nossa população. E eles chegaram até mim e falaram: Paulinho, a gente precisa de espaço. Apresentamos para o atual gestor, mas ele nem ligou. A gente só quer uma portinha. Falei: rapaz, vocês vão ter uma portinha, vocês vão ter uma sala, vocês vão ter todos os equipamentos necessários para aplicar isso. Porque artrose, problema lombar, dor de cabeça crônica, essas coisas todas, eles tiram as pessoas da crise. E você tira a pessoa da UPA, você tira a pessoa do posto. Basta saber referenciar, basta você saber para como é que você vai encaminhar, mas é um projeto importantíssimo, que vai aliviar a fila. E isso impacta em tudo. Exatamente. Na relação com a família, a mentalidade, uma outra emprego. situação. As crianças com um problema de amígdala, certo? O que a amígdala traz? Só traz infecção recorrente. Por que nós não fazemos um mutirão de cirurgia de amígdala? Que você vai evitar que essas crianças fiquem indo no posto de saúde, você vai evitar que essas crianças tenham infecção a todo momento, remédio, vai economizar com remédio. Então é preciso analisar essas coisas ponto a ponto, o que é mais urgente, para que a gente aplique na nossa saúde. Beleza. Vamos sortear mais uma pauta aqui. Paulo, vamos falar agora então de turismo. Turismo, Foz do Iguaçu, acho que se não tivesse o turismo, como é que seria, né, Paulo? Meu Deus do céu, estávamos errados. A pandemia foi prova disso. A pandemia foi prova disso. A gente depende muito do turismo. O turismo, ele realmente muito. É a artéria principal da nossa cidade. Vamos lá, Foz do Iguaçu pretende receber mais de 4 milhões de turistas até 2030. Quais projetos e oportunidades que devem ser criadas hoje para formar profissionais aptos a receber esse número de visitantes com qualidade na nossa cidade? Olha, aí é um ponto, né, chave, assim, quando a gente fala em atendimento ao turismo. É aquilo que eu falo para ti. É a falta de qualificação profissional, falta de escolas de qualificação profissional. Mas também, Cristiano, nós temos um problema. O trabalhador não procura se qualificar. Você vê que você tem vários projetos que são de graça, gratuitos, para que ele possa se qualificar, né? Pensar num curso de inglês, pensar numa escola do turismo. A gente precisa fazer uma escola do turismo, mas uma escola do turismo que ele saia ali formado para bem. Não é aquela coisa de A, B, C, D, não. Ele saia formado como bem atender, como fazer um serviço de garçom perfeito, dentro daquilo que exige, né, os mais altos níveis de requintes. Exatamente. Porque a gente tem gente de vários níveis que então, uma escola de turismo... Tem desde eu, pé rapado, que vai lá no restaurante, e tem desde no... Então, uma escola do turismo hoje seria um projeto maravilhoso para essa cidade. Mas qualificando principalmente os nossos trabalhadores dos hotéis, da rede hoteleira, né, qualificando esses profissionais. Mas o trabalhador também precisa fazer a parte dele. Com certeza. Não adianta só o Paulinho oferecer, ele não ter vontade, né? Então, tem que pensar, como é que nós vamos fazer isso? Através de incentivo? Se o trabalhador se qualificar, ele vai ter um plus em alguma coisa, ele vai ter um benefício. Olha, o trabalhador que se qualificar vai ter um benefício em tal coisa. Não precisa ser em dinheiro. Pode ser em um desconto, pode ser uma coisa... Dá para pensar dessa forma. Dá para pensar. Porque daí você traz os parceiros pro jogo, né? Olhando para essa estrutura de escola do turismo, ela pode ser também uma parceria com a iniciativa privada e os sindicatos. Eu sou um cara que eu não posso deixar de falar na iniciativa privada como parceiro da gestão pública. Nós temos que estar junto, lado a lado. Hoje a iniciativa privada, para resolver o problema de fila na saúde, nós temos que procurar a iniciativa privada. Para poder resolver o problema da demanda na escola do turismo, tem que pensar na iniciativa privada. Empreendimentos para que fomente o turismo em Foz, tem que pensar na iniciativa privada. E ela tem que caminhar lado a lado, mas claro, dando condições para que ela também queira vir para Foz do Iguaçu. Exatamente. Né? Tem uma vantagem aqui, povo, não vou pagar ISSQN, é legal ir para Foz do Iguaçu, hein? Vamos montar a nossa estrutura lá. Então é isso que nós precisamos pensar, Cris. Perfeito. Vamos dar sequência aqui então e vamos falar agora de educação. Educação, que é a base de tudo. A base de tudo. A base de tudo. Você quer ter bons gestores? Educa eles. Educa eles. Quer ter bons cidadãos? Educa eles. Né? Quer diminuir as filas da saúde? Educa ele. Né? E assim sucessivamente. Vamos lá. As escolas municipais possuem um número muito grande de alunos faltosos hoje, que em vários casos acabam reprovando por excederem o número máximo de faltas permitido, que é de 25%. Qual é a sua proposta para reduzir, ou o que você acha que pode ser feito para reduzir a ausência nas escolas e melhorar o desempenho dos alunos durante o ano letivo? Eu não posso trazer nenhuma proposta sem saber o porquê que essas crianças estão faltando.
Certo? Como é que eu vou trazer uma proposta? Não, eu não posso trazer uma proposta sem entender o que está acontecendo para que tenha esse número excessivo de falta. Precisa de dados. Exatamente isso. O porquê que a criança está faltando? Porque não tem quem leva ela para a escola? Opa, vamos pensar nisso. Talvez aquele bairro não está tendo um ônibus para que ele consiga chegar até a escola. Ou a falta da escola integral. É uma coisa que... Porque às vezes a mãe... para levar meio período, acaba deixando só com a avó, com o avô, com o tio, com um parente, com uma cuidadora, com alguém que vai cuidar. Então é preciso, primeiro para propor algo, eu preciso entender o porquê que isso está acontecendo. Esse dado é muito importantíssimo, para que aí você faça uma proposta em cima disso e um planejamento em cima disso. Eu vejo que hoje, Cristiano, nessa cidade, o problema da escola integral, cara, ela precisa ser resolvida urgente. Eu não posso... Qual trabalhador em Foz do Iguaçu, no Brasil, que entra às 8 e sai às 5 horas tem que ir buscar? Não! Você tem o problema do trânsito, você tem o problema da falta do transporte, você tem uma série de problemas. Então a gente tem que pensar nisso. E aí a gente discutir isso, em cima disso. Eu sempre falo aquilo, não é preciso criar. É preciso a gente pegar o que já existe e fiscalizar e fazer que funcione. Precisa reinventar a roda, né, Paulo? Não, na saúde é a mesma coisa. A proposta, as propostas, é só mais um projeto de lei que vai ficar lá, e aí? Exatamente. Proposta sem ação não é nada. Não é nada. Né? Gente, sobrou então a nossa última pauta aqui, que é segurança pública. Tá aqui o nosso bilhetinho segurança pública. E vamos lá falar de segurança, Paulo, em Foz do Iguaçu. Como é que tá a segurança do teu bairro, amigo? Como é que tá a segurança do teu bairro, minha amiga? Você se sente segura pegar o ônibus 5 horas da manhã aí no teu bairro? Vamos lá. Por estarmos em uma região de fronteira, temos um alto índice de furtos e roubos de veículos, né? Que muitas vezes são levados para os países vizinhos e posteriormente pedido o resgate. Será que a gente consegue fazer algo dentro das nossas políticas públicas de Foz do Iguaçu para mitigar esse tipo de situação dentro da nossa cidade? Principalmente nessas regiões que a gente sabe que já tem... É recorrente isso daí, né? Exatamente. Olha, eu penso que, primeiramente, nós não podemos deixar de falar de uma entidade, né? A Guarda Municipal. A Guarda Municipal precisa ser valorizada, Cristiano. A nossa Guarda Municipal faz um trabalho tão bom. A nossa Guarda Municipal faz um trabalho tão lindo para essa cidade, mas a valorização que esses profissionais têm é muito pouco. Né? A roupa, fardamento, as armas, os carros que eles andam, a falta de incentivo que esses guardas municipais têm. A gente precisa pensar na nossa guarda. Agora, a gente não pode descartar o uso da tecnologia. Eu acho que o uso da tecnologia hoje, você ter câmeras que funcionem efetivamente em pontos que a gente tem um maior índice de furto. Onde é que são os pontos que tem maior índice de furto na cidade? Você sabe, Cris? Eu tenho perto de igrejas e hospitais. Hospitais. Pronto. Ponto. Faz um mapeamento. Por que está se roubando tanto carro naquele entorno? Porque Hospital Municipal hoje, o que fizeram ali que já dá para perceber que inibiu o número de furtos de carro no hospital, Cristiano? Colocaram câmeras. Colocaram um vigilante. Algo simples, que tem evitado... Porque eu tô nos grupos dos trabalhadores dos hospitais e vejo. O vigilante acabou de pegar um cara mexendo no carro tal lá. Evitou o furto. Então, a gente não pode deixar de pensar na tecnologia como maneira de auxílio para que a gente não vai acabar, mas vai coibir. Exatamente. O cara viu que está sendo filmado... Essa semana foi em muitas histórias, a gente viu um cara que ele passou, tentou abrir o carro, não conseguiu, aí alguém saiu, ele foi. Daqui a pouco ele voltou de novo e tentou abrir o carro. E acho que a dona estava acompanhando lá de cima na câmera. A hora que a dona viu, saiu na sacada e deu um grito para ele, ele... Caiu fora. Tecnologia. Então, assim, a gente tem que pensar na tecnologia. Mas, acima de tudo, a nossa Guarda Municipal precisa de um apoio e de um olhar diferente, urgente. Eu falo... o candidato a prefeito Paulo fala que vai criar o xerife no bairro. Não. Acho que não é criar o xerife no bairro. É você ter muito mais estrutura para que você tenha vários xerifes no bairro. Exatamente. Né? E como é que você vai ter vários xerifes no bairro? É tendo o concurso da guarda. Teve um recentemente, mas isso ainda vai ser pouco. Vai ter que ter mais o concurso e o uso da tecnologia como apoio. Perfeito, Paulo. Nós estamos
encerrando então o nosso bate-papo aqui. Essa parte aqui das nossas urnas já foram respondidas. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser questionar alguma coisa, comentar aqui, deixa seu comentário, deixa sua opinião, né? Que é o teu espaço também, tá? É o espaço dos vereadores, mas é o teu espaço também. Paulo, você tem 2 minutos. Eu queria que você falasse com as pessoas que estão nos assistindo, né? Mais uma vez, o teu número, o seu nome e o porquê que a nossa população de Foz do Iguaçu deve confiar o voto em você. Vai lá, Paulo, o tempo é seu. Bom, gente, da vez passada faltou muito pouco para mim chegar lá. E foi um apoio de amigos, foram 926 pessoas que acreditaram no projeto. E foi um projeto que ele foi voltado para a saúde, discutir essa cidade, discutir o comércio. E agora, mais uma vez, eu estou aqui pedindo o seu apoio, dos meus amigos, dos trabalhadores da saúde, que enfrentaram com nós todos esses problemas da pandemia, e agora é a hora da gente dar voz a tudo aquilo que a gente sofreu durante esse período. Eu preciso que você confie, que você dê o seu voto de confiança no meu nome. Paulinho da Saúde, vote com atitude, vote Paulinho da Saúde. Uma voz por Foz, uma voz por nós. Porque eu preciso mostrar para você o que aconteceu, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar tudo aquilo que você, cidadão iguaçuense, vem sofrendo na cidade. Então eu peço o teu voto de confiança, peço o seu apoio, quero que você venha junto comigo nessa caminhada para que a gente possa fazer a transformação de Foz do Iguaçu. Obrigado para você que está aí assistindo, para você que assistiu. E se puder ajudar a gente compartilhando isso, republicando isso e falando e comentando o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer para que Foz do Iguaçu seja referência novamente na saúde, coloca aí nos comentários. Agradeço a tua participação até aqui e muito obrigado. Paulinho da Saúde, 11111. Perfeito, Paulo. Foi uma satisfação conversar contigo, Paulinho da Saúde, que tem feito um trabalho fantástico aí também já dentro da área do sindicato, né, atendendo os trabalhadores também. Paulo, as portas estarão sempre abertas, desejo sucesso na sua jornada, que Deus te acompanhe, tá? E caso eleito, tem uma galera que está nos acompanhando que está pronta para saber cobrar, Paulo. Amém, tá bom? que me cobrem. A gente está treinando uma legião de pessoas para saber cobrar, de fato, os vereadores, porque, infelizmente, o cidadão, ele vota, e aí ele elege muitas vezes, e pronto. Beleza. Não fala mais com ninguém. Exatamente. Né? Então não adianta só reclamar, amigo, pra vizinha, pra sogra, pro esposo, pra esposa, que tá ruim. Fala com quem você votou. Você também tem voz, você também tem vez. E aqui também é o seu espaço, beleza? Paulo, muito obrigado mais uma vez. Sorte, sucesso. Galera, até o próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal. Dá um like aí, ó, e envia esse vídeo, envia essa publicação para o maior número de pessoas que você conhece, viu? Fica ligado aqui no Pode Debater, que são 3 episódios por dia para você ficar ligado por tudo que está acontecendo nas eleições 2024 em Foz do Iguaçu. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo. Pode Debater. Um oferecimento. Marque-se, marcas e patentes. Colégio Aquarela. E Faoro Arquitetura. Uma produção RP Comunicação.